Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Eu sei que depois da notícia que os irmãos receberam, é até difícil, né, dizer feliz sábado, mas a gente, como o irmão já disse, tem a esperança da volta de Jesus. E a irmã que descansou em Cristo, e logo, logo nós iremos encontrar, amém? O sermão que eu trouxe hoje, na verdade, é uma mensagem, uma meditação, vai falar sobre gratidão. E olha só como são as coisas, né? Se Deus permitiu que eu trouxe um tema como gratidão numa situação difícil, é porque nós precisamos realmente meditar sobre isso. Eu convido vocês, irmãos, a abrirem a Bíblia em Salmo 116, no verso 12. Salmo capítulo 116, verso 12. Eu queria que alguém lesse com uma voz assim bem forte para toda a igreja. 116, o verso 12. Posso ler? Pode. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Esse versinho, ele é bem curtinho, mas ele traz uma lição muito grande para nós. Nesse verso, o salmista ele está preocupado em como retribuir a Deus o que Deus faz por ele. Olha o que ele diz lá: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você é abençoado? Nós somos muito abençoados, né? E de que forma será que a gente pode retribuir a Deus tudo que Ele faz por nós? Olha a preocupação do salmista nesse verso. A gente sabe que nós não conseguimos retribuir de forma nenhuma o que Deus fez por nós. É impossível. Mas nós podemos demonstrar a Ele o sentimento que a gente tem em retribuir a nossa gratidão por tudo que Ele fez. E hoje eu vou falar sobre gratidão. Você sabe o que é gratidão? Alguém aqui já sentiu gratidão por alguém que fez alguma coisa? Eu já senti muita gratidão por uma pessoa em várias situações da minha vida. E quando você se sente grato por alguém, é porque essa pessoa fez uma coisa boa para você. E você se sente no dever de retribuir aquilo, né? E você tenta dar algo até melhor do que o que a pessoa te deu. Você tenta de alguma forma demonstrar para aquela pessoa que você está feliz com a atitude que ela teve com você. E a pessoa que tem o coração grato, ela é grata em qualquer situação. Lá em Apocalipse, a gente vê a história de João, que ele estava preso numa ilha. Vocês lembram dessa história? E lá João louvava o nome de Deus, porque ele recebia visões do céu. E nas visões os anjos estavam louvando. E junto com os anjos, João louvava a Deus. E João preso na ilha de Patmos, sem saber o que seria da sua vida. Será que ele tinha motivos para louvar? Será que ele tinha motivos para agradecer? Eu penso que não. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu só ia chorar e reclamar. Mas João, ele louvava o nome de Deus, mesmo numa situação tão difícil como a que ele estava vivendo. Só que hoje eu não quero falar sobre João, eu quero falar sobre uma história na Bíblia muito conhecida, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Nós vamos ler junto esse relato de 10 pessoas que marcaram a Bíblia com a sua história. Lucas, capítulo 17. Acharam? Amém? Amém. A partir do verso 11. A cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era um samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só que história interessante. Jesus ele estava caminhando. Nesse momento da história, Jesus já estava no final do seu ministério. Logo, logo ele seria crucificado. E aqueles leprosos, eles viviam afastados. Era assim que acontecia na época. Eles não podiam viver no meio das pessoas para não contaminar os outros com a sua doença. E ali naquela aldeia afastada da cidade, eles viram Jesus caminhando. Jesus, como já estava no final do seu ministério, já era muito famoso, muito conhecido. As pessoas falavam muito de Jesus, dos milagres que ele já fazia. E aqueles 10 leprosos, quando viram e reconheceram aquele homem como sendo Jesus, eles começaram a gritar de longe, porque eles não podiam se aproximar. E ali no desespero, porque eles viram na sua frente a esperança da cura de uma doença que na época não tinha cura, era impossível se curar daquela doença terrível, eles começaram a gritar por Jesus. Eles viviam em tremendo abandono e vergonha, mas eles viram em Jesus a esperança da cura, da salvação. Só que dos 10 leprosos purificados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Por que será que ele teve o coração grato assim? Ellen White fala que esse estrangeiro que voltou para agradecer a Jesus, ele era o único samaritano ali. Os outros todos eram judeus, que eram os que deveriam realmente voltar e reconhecer em Jesus o poder da salvação. Mas esse estrangeiro, samaritano, ele voltou. E Ellen White também diz que por amor a ele, Jesus curou os outros 9. Não foi pela fé dos outros 9. Foi em consideração a esse, a sua fé e a sua gratidão. Eles viviam juntos, mesmo um sendo samaritano, porque eles tinham algo em comum, que era a doença. Eles estavam juntos por causa do sofrimento que eles compartilhavam. Porque geralmente um judeu não andava com um samaritano. E eles partilhavam do sofrimento que era a doença lepra. Você sabe como é essa doença? Hoje em dia a doença lepra é chamada de hanseníase. E quem tem essa doença começa com umas manchas vermelhas na pele. E essas manchas elas coçam, e a pessoa começa a coçar e viram feridas. Essas feridas se abrem e dificilmente elas se fecham, elas não cicatrizam mais. Além disso, essa doença ela atinge os nervos do corpo inteiro. Então, a pessoa que sofre de hanseníase ou lepra, como era na época de Jesus, ela sente dor no corpo inteiro, da cabeça aos pés. E no estágio avançado da doença, essa doença é capaz de fazer com que as extremidades do corpo, que são as orelhas, o nariz, as pontas dos dedos, caiam. Então, olha o estado em que aquelas pessoas viviam. Na Bíblia não fala o nível que a doença dos 10 leprosos estava. Nem há quanto tempo eles estavam doentes. Mas quem sabe alguns ali já tinham perdido partes do corpo. Já tinham feridas abertas, apodrecidas, que davam mau cheiro. E essas pessoas viviam nessa condição sórdida. E eles viviam num acampamento longe da cidade, todos juntos, um vendo o sofrimento do outro. Um pior que o outro. Essas pessoas tinham família, elas tinham trabalho, quem sabe elas tinham suas posses, seus animais. Alguns ali eram judeus que viviam na sinagoga, sabiam de toda a cultura judaica. E depois de serem diagnosticados com a doença, eles tiveram que se afastar. Eles não podiam ver a família mais, para não contaminar os parentes, nem as pessoas da cidade. E eles também não podiam trabalhar. E naquela época, não era como hoje que o governo aposenta uma pessoa por invalidez e dá um salário todo mês, ela em casa, sem trabalhar. Na época não existia isso. Então, quando você era diagnosticado com lepra, você tinha que se afastar da sua família, deixar tudo que você tinha e você não tinha nenhuma renda. Então, como se alimentar? Mendigando pão. Aquelas pessoas, além de serem doentes, leprosas, impuras, ainda tinham que comer o resto que o outro dava. O que sobrava da casa dos outros, quem sabe até o lixo, era o que elas comiam. Era dessa forma que elas se alimentavam e iam sobrevivendo. Naquele momento que Jesus encontra aqueles leprosos, ele ordena que eles fossem a Jerusalém se apresentar ao sacerdote. Porque o sacerdote era o responsável por dizer se a pessoa estava impura ou não.
E naquele dia aconteceu algo inusitado na vida daquele sacerdote. Porque eu acredito que ele nunca tinha visto uma pessoa que tinha sido curada. Ele nunca tinha declarado, você está puro. Ele só declarava, você está impuro. Era isso que ele fazia. Porque geralmente as pessoas se contaminavam com a doença e não se curavam. E naquele dia algo diferente aconteceu na vida daquele sacerdote. No caminho, quando aquele samaritano percebeu que tinha sido curado, ele e os outros perceberam que a sua pele estava ficando limpa, as feridas estavam se fechando. Eles também sentiram a dor do corpo passar, força, vigor novamente, saúde. Eles conseguiam correr mais rápido agora, porque não sentiam mais dor. E naquele momento que eles perceberam que a cura tinha acontecido neles, o maior desejo que eles mais ansiavam era se encontrar com o sacerdote dizer logo que eles estavam puros e eles irem se encontrar com a família. Tudo que eles queriam era rever a família novamente. Era voltar à sua vida normal, encontrar os seus amigos, cuidar das suas posses, da casa que eles tinham antes de contraírem a doença. E nessa ansiedade, eles correram em direção ao sacerdote. Mas o samaritano, ele parou e pensou, eu devo agradecer o responsável por isso, que foi Jesus. E ele voltou, e ele não voltou pensando em fazer isso rápido para encontrar a sua família. Ele voltou louvando a Deus. Na Bíblia fala que ele voltou louvando a Deus. E quando ele se encontrou com Jesus, ele se prostrou no chão e louvou o nome de Jesus, o nome de Deus, em alta voz, agradecendo pelo milagre que tinha acontecido. E aí Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Não foram 10 os que eu curei? E voltou só um para agradecer? O grupo que me pediu a cura não foram 10? Cadê os outros? E ele não tinha resposta. Essa pergunta, irmãos, revela para nós uma forma errada das pessoas viverem hoje. E quem sabe até nós estamos vivendo assim. Por isso eu queria trazer essa reflexão. Será que a gente não põe o joelho no chão só para pedir? Será que quando a gente ora e se encontra com Deus, não é só para solicitar bênçãos em nossa vida? De que forma a gente está orando? A gente agradece pelo básico, que é a vida e a saúde, e pede uma lista. Muitas pessoas se encontram com Jesus só para solicitar bênçãos. Assim como aqueles 9 que foram ao encontro de Jesus em busca da cura. E quando receberam o que queriam, eles abandonaram Jesus, não olharam nem para trás. Por que aquele homem voltou para agradecer a Jesus pela bênção que ele recebeu? Ele voltou porque ele tinha sede de Deus. Ele sabia que Jesus tinha muito mais poder, não só para curar a sua doença, mas Jesus ele teria poder para curar a sua alma. Aquele homem, ele tinha dores emocionais, ele tinha problemas na sua vida que ele precisava resolver além da lepra. E ele viu em Jesus o poder que traria paz para a vida dele, uma paz por completo. Jesus seria capaz de transformar ele por fora e por dentro. E ele viu em Jesus esse poder, o poder da salvação, que hoje nós podemos encontrar também. É só a gente buscar a Jesus, não só para pedir bênçãos materiais ou a cura física, mas também pedir para Jesus transformar o nosso coração, o nosso ser por completo. E aquele samaritano que voltou, ele foi curado em todos os aspectos da vida dele. Ele foi duplamente abençoado, muito mais abençoado do que os outros que não voltaram. Aqueles que foram curados da lepra receberam essa bênção, mas foram embora e perderam a bênção principal, que era o perdão dos pecados, que foi aquela que Jesus deu depois quando o samaritano voltou. Aquele samaritano percebeu que era mais importante ir ao encontro de Jesus do que encontrar os sacerdotes, que provavelmente receberia ele com muito preconceito. Muitas vezes a gente procura Deus só para obter as bênçãos e não para exercitar um relacionamento com Ele. O relacionamento ele é construído com tempo, com conversa, com conhecimento. Como é que a gente pode conhecer a Deus hoje em dia? Através da sua palavra, da leitura da Bíblia. Agora eu quero que você pense um pouquinho, quanto tempo você dedica para a leitura da Bíblia?
Quanto tempo você dedica orando e falando com Deus? Quando a gente ora, a gente fala, e quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a voz de Deus em resposta para muitos problemas da nossa vida. Deus, ele tem poder para resolver tudo. Ele tem poder para nos curar por completo. É só a gente buscar Ele. O salmista aqui, no primeiro verso que a gente leu, ele procura uma forma de retribuir aquilo que Deus fez por ele, mesmo sendo impossível. E a atitude do salmista é semelhante à do samaritano. E eu convido você hoje a ter a atitude, assim como o salmista, assim como o samaritano. Buscar a Deus para primeiro louvar a Ele e agradecer. E depois, para pedir o que você precisa. Como é que eu posso expressar a minha gratidão a Deus? Você já pensou sobre isso? Primeiro, tendo relacionamento com Ele, dedicando tempo para estar com Ele. E depois, tem uma forma também da gente demonstrar gratidão a Deus, que é se dedicando à sua obra. Você está ajudando na igreja? Você está usando os seus talentos em prol da pregação do Evangelho? Quanto tempo você dedica para ajudar o próximo? Jesus disse que quando nós amamos os filhos dele, nós estamos amando a ele. Quando fazemos o bem para os outros, estamos fazendo o bem para ele. E isso é uma forma de demonstrar a gratidão. Na prática, ajudando aqui na igreja, ajudando lá fora, ajudando os outros, trabalhando na pregação do Evangelho, pregando, levando amor às pessoas. Nós precisamos agir com compromisso na obra de Deus. Assim Deus perceberá que nós somos gratos pelo que Ele fez. Também orando e meditando na sua palavra, dedicando tempo para estar com Ele, tempo de qualidade. Não só para cumprir o estudo da lição, marcar o xizinho lá, pronto, estudei hoje. Mas com tempo, com dedicação, com estudo, ler e meditar na palavra de Deus, entender o que Ele quer dizer para você. Se você fizer isso com pressa, muitas bênçãos você não vai receber. Nós precisamos ser gratos em qualquer situação. E hoje o irmão deu aqui uma notícia triste, mas eu gostei de ver a atitude da igreja, uma atitude de gratidão, mesmo num momento tão difícil. E nós somos gratos pela vida, somos gratos também pela ressurreição em Cristo, somos gratos, assim como a gente viu no hino, pelo que já passou e pelo que ainda virá. E também, principalmente, pela esperança que nós temos da ressurreição em Cristo e do encontro com Ele nas nuvens. Quando há gratidão, há multiplicação e há prosperidade. Você quer multiplicar os bens que você tem? Você quer ter mais saúde? Você quer ver sua família feliz? Você quer ter prosperidade no seu trabalho? Você quer ter prosperidade na sua vida espiritual? Então, seja grato, independente da situação. Nós devemos sempre lembrar de Jó, que foi grato na dificuldade, de João, como eu falei, que foi grato preso na ilha de Patmos, e muitos outros exemplos que a gente tem na Bíblia. Será que eu e você somos gratos a Deus independente das circunstâncias? Ou nós somos aquelas pessoas que buscam a Deus quando estamos bem, ou quando precisamos de alguma coisa e depois a gente abandona? Que nós possamos nos colocar de joelhos para pedir e depois mais tempo ainda de joelhos para agradecer. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele dá bênçãos que a gente nem merece. Pensa em tudo que você tem. Será que você merecia tudo isso? Eu sempre penso sobre isso. Todas as bênçãos que eu tenho, o sustento, só o fato de ter pão sobre a mesa. Quantas pessoas não têm? E nós temos alimento, nós temos uma cama onde nós podemos nos deitar e descansar a nossa cabeça, um teto. Tudo isso são bênçãos. Só que a gente tem isso todo dia e às vezes a gente nem valoriza. Mas são coisas que a gente deve agradecer. Que nesta manhã nós possamos meditar sobre isso. E nesse momento, para encerrar, eu queria fazer um desafio para os irmãos. Eu queria que nós fizéssemos a oração final de joelhos, pode ser? Sim. E aí, eu vou dar um tempinho, uns 30 segundos, para nós só agradecermos, tá, irmãos? A gente vai orar só agradecendo a Deus. E eu quero que você agradeça pelos mínimos detalhes da sua vida. Pense nas bênçãos que você recebe no dia a dia. E eu quero que você ore. Eu também vou orar aqui na frente. E depois a gente encerra, continuando a oração de joelhos, tá bom? Vamos orar?
Querido Deus e amado Pai, muito, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida de cada um aqui. Amém. Mesmo nós vivendo nesse mundo tão difícil, tão complicado, cheio de maldade, um mundo onde a gente tem que enfrentar a dor do luto e da morte, o Senhor nos dá a esperança da vida eterna. Queremos te agradecer, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concede, também pela vida, o fôlego de vida que nós recebemos mais um dia. Somos gratos, Senhor, pelo pão sobre a nossa mesa. Te agradecemos pelo sustento que o Senhor nos dá a cada dia. Te louvamos, Senhor, por essa igreja, por esse templo, pelos irmãos que dedicam a sua vida a cuidar dessa igreja. Te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós, porque o Senhor ainda se faz presente nesse mundo e a porta da graça ainda está aberta para nós nos arrependermos. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa família, com os nossos amigos. Tantas coisas ruins acontecem. No noticiário a gente vê maldade, morte, acidentes. E o Senhor protege os nossos queridos todos os dias. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor olha por nós e estende a tua santa mão sobre nós e nos abençoa grandemente. Te louvamos, Senhor, infinitamente com a nossa vida. Que a nossa vida seja um eterno louvor a Ti a cada dia. Que o Seu Santo Espírito sempre nos lembre de Te louvar e Te agradecer antes de pedir. Que o Seu Santo Espírito esteja sobre nós, guiando a nossa vida, Senhor, nos ajudando a andar no caminho certo até a Tua volta. Que logo, logo, nós possamos nos encontrar contigo e viver eternamente nas mansões celestiais. Esteja conosco, Senhor, no restante desse sábado, nesse dia santo, que o Senhor nos ajude a guardá-lo da melhor forma possível e esteja com cada família aqui, em especial, Senhor, com a família enlutada dessa igreja, que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, confortar o coração de cada um. Amém. Essas são as bênçãos, Senhor, que nós Te agradecemos por ter recebido e também as bênçãos que nós Te pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.